Oi, galerinha do YouTube. Então, estamos aqui mais uma vez com Cagina com História e hoje para falar sobre um filme que já foi ganhador de Oscars e ele trata de um assunto muito cobrado nos vestibulares, que é a Segunda Guerra Mundial. Esse filme ele vai tratar desse assunto de uma forma muito leve, principalmente no início, porque ele vai misturar romance e comédia. Então a gente até esquece um pouco do que se trata realmente aquele filme, né, do que vem depois. E um outro ponto muito interessante também que eu achei foi que ele mostra a guerra, mas de um ângulo muito, digamos que pessoal, né? Ele não mostra a guerra daquela questão oficial, de todas as etapas. Ele retrata justamente a vida de um italiano judeu que sai da cidade pequena, né, do campo, para ir para a cidade grande, trabalhar, e que lá ele começa a entender o que está acontecendo e começa a sentir, né, aos poucos, o drama da Segunda Guerra Mundial. Um dos principais pontos da Segunda Guerra vai ser justamente o nacionalismo, que é muito tratado dentro desse filme. Então, já de início, a gente vai ter, por exemplo, a saudação nazista, né? Que ficou reconhecida, se a gente for buscar, tem várias e várias fotos, que mostram essa questão do respeito, né? E, de certa forma, até mesmo da admiração a Hitler e a Mussolini, que eram os líderes fascistas e nazistas. Além disso, a gente vai ver muito a questão das cores italianas. Então, em cenas na escola, na rua, festas, vai ter muito essa questão que retrata justamente o nacionalismo. E dentro desse ponto a gente vai ter a supremacia racial ariana, né? Então os italianos, assim como os alemães, os japoneses, enfim, essa galera que fechou o eixo na Segunda Guerra Mundial, eles acreditavam, né, que eles eram raças superiores às demais, que eles eram melhores, mais inteligentes, enfim. E por isso eles podiam dominar essas outras raças, persegui-las e até matá-las, como aconteceu. Então, Guido, que é o principal personagem desse filme, ele vai, né, através do seu personagem, a gente vai ter todas essas questões, inclusive os ataques dos fascistas, nazistas, aos judeus, né? Por ele ser um judeu, a gente vai ter, por exemplo, pichação em sua loja, ataques a seu tio, que também era judeu. Então, vai retratar de uma forma bem clara e, de certa forma, simples, como essas pessoas eram tratadas na sociedade. Vai ter também essa questão da proibição da entrada de judeus em determinados lugares, né, o que mostra a questão da supremacia racial e da segregação. Então, você é judeu, você é inferior, você não pode entrar, ficar nesse mesmo ambiente que foi produzido para mim, que sou superior a você. Então, a gente vai ter isso muito claro também no filme, que é uma das principais características da Segunda Guerra Mundial, nacionalismo, né? Inclusive, foi por isso, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, que se alastrou tanto. E uma outra coisa interessante também, um terceiro ponto, que é bem claro no filme, são os campos de concentração e de extermínio. Então, Guido, ele é levado a um desses campos, né? E ele faz com que aquilo tudo pareça uma brincadeira, porque ele é levado para lá com seu filho. Então ele busca justamente essa coisa digamos que da manipulação, né? Eles foram levados de casa, né? Então os nazistas, os fascistas, eles entram na casa deles no dia do aniversário do filho deles, né, de 5 anos, se eu não me engano, levam ele à força, e aí ele tenta fazer com que o filho, né, ele busca sempre colocar na cabeça do filho que aquilo é uma brincadeira, que é um presente, que é um jogo e que ele vai ganhar um prêmio que ele vai gostar muito e tal. Então tem muito isso também da força de um pai, né, para tentar salvar o filho do Holocausto. Nesses campos a gente vai ver a questão de como esses campos eles eram organizados. Ô moça, mulher, até aqui. Então a gente vai ter a questão de como eram organizados esses campos. Por exemplo, mulheres para um lado, homens para o outro, né? Crianças e idosos não trabalham. E aí a gente vai ter também a explicação de por que crianças e idosos não trabalharem, né? Porque simplesmente, como eles não serviam para o trabalho, eles também não serviam para ficar ali gastando espaço, comida, então eles eram mortos nas câmaras de gás, etc. Mas isso era algo que ficava muito oculto, né? Tanto é que eles dizem que são apenas banhos e, na verdade, as pessoas entram e saem de lá mortas.
Então, essa questão da morte dentro dos campos vai ser presente de uma forma não tão cruel como normalmente é mostrada, mas vai ser retratada. Vai ter também a questão de como eram organizados os dormitórios, então as situações precárias em que eles viviam, né? As roupas eram as mesmas, as camas não tinham colchões, era só cobertores, refeições muito poucas durante o dia. E a questão do trabalho forçado, né? Então, se você não trabalha, se você não consegue cumprir aquela meta que é, inclusive, desumana, você é morto, porque você não vai servir. Na verdade, o que eles queriam eram pessoas para trabalhar de graça, para que ao fim dessa jornada de trabalho, né, quando eles não aguentassem mais, eles seriam mortos. E aí tem também a questão dos números. Então, tinha de fato uma organização muito grande em torno dos campos de concentração. Então eles tinham tanto números nos seus coletes, vamos dizer assim, nas suas roupas listradas, quanto também nos braços, que era meio que uma forma de fazer com que não fosse alterada essa ordem. Basicamente o filme ele vai retratar, né, por trás de toda a história de romance, de comédia, ele vai retratar basicamente o nacionalismo, né, a supremacia racial, então essa questão dos arianos, da raça perfeita, superior às demais, e dos campos de concentração. E dentro do nacionalismo também, vale lembrar que tem duas cenas que, para mim, foram muito fortes. Uma é quando um cara do governo, né, ele vem direto de Roma para ir a uma escola ainda do ensino fundamental, ou seja, para crianças, explicar, falar o porquê da raça deles serem superiores às demais. Então percebam que era uma coisa que não era só do governo, não era só de parte da população. Muita gente realmente acreditava muito nessa questão da raça superior. Grandes cientistas italianos, alemães, defendiam essa tese, né? E se a gente for pesquisar, é um fato totalmente verídico. Então era algo que, assim, era defendido por grande parte da população, inclusive pelos mais pobres, pela aquela galera que não era elite, mas que também nutria, de certa forma, esse ódio aos judeus e aos demais que foram mortos, mas principalmente, nesse caso do filme, aos judeus. Tá? Então, gente, o vídeo de hoje é isso, bem básico, para não dar spoiler, para vocês assistirem. Recomendo, pelo menos as pessoas que eu mostrei até agora, todas choraram, inclusive eu, nas duas vezes, porque o final ele é muito, muito emocionante. Pelo fato, acredito, da questão da criança, né? Então, como no filme do Menino do Pijama Listrado, né, que conta de uma forma diferente também a vida nos campos de concentração, esse a gente vai ter, talvez até um pouquinho ainda mais de emoção pelo fato de como se dá o final do filme. Que eu não posso contar, porque senão perde totalmente a graça, mas super recomendo. Se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? Que sempre vai estar tendo vídeo. Deixa o like, não esquece. E é isso. Até a próxima.